Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Estamos aqui com o nosso vídeo do Boa Noite Trader. Vamos falar um pouquinho aí dos poucos jogos que eu consegui trabalhar hoje, ou acompanhei, né? Porque trabalhar de fato foi difícil, jogos bem complicados. Vamos falar aí dos jogos de amanhã, tem muito jogo, né? Eu vou trazer aqui tentar focar nos melhores jogos aí para se trabalhar amanhã, tá? E nós vamos fazer essa organização juntos, tá bom? Quero agradecer aqui de antemão, né, os nossos parceiros, né, a Betfair, a Wedbet e a MyBetSpace, que nos ajudam aqui na produção de conteúdo, tá bom? Vamos lá então. Bom, pessoal, já aqui na tela do computador, já para mostrar para vocês alguns jogos que eu acompanhei. Tá? Acompanhei esse jogo do Gardenfurt e Hansa Rostov. Realmente aconteceu, né, o que se previa. O jogo acabou em 2-2. Tivemos aí mais gols no segundo tempo, né, como tínhamos aqui, né, na estatística. Né? O Furt faz normalmente mais gols no segundo tempo e concede mais gols no segundo tempo, assim como o Rostov, né? Que também faz aí igual, né? Primeiro e segundo tempo, mas toma mais no segundo, então a tendência era que tivesse mais gols, tá? No segundo tempo. O over 1,5 estava aqui na casa dos 100%, né? Contra 73%. Então, realmente se concretizou. O jogo foi 2-2. Nesse jogo, eu peguei até um resultado atual, né, quando o jogo estava 1-1. Ele teve 1-1 ou ele foi, não lembro agora se foi 2-0. Foi 2-0 para o Furt. Aí o Hansa Rostock diminuiu e depois veio. Não, desculpa. Foi 1-1 e o Furt fez o segundo logo em seguida. E aí o Rostov veio empatar bem no final, tá? Assim que aconteceu o jogo de fato. Esse jogo do Aue eu não acompanhei, do Elfsborg também eu não acompanhei. Alaniaspor, eu até comecei a acompanhar esse jogo, no segundo tempo teve bastante gols, inclusive, mas eu acompanhei muito pouco. Vi que o Alaniaspor começou melhor, mas logo virou o jogo, então parei de acompanhar. Esse jogo do holandês também não acompanhei, terminou em 1-1. Schalke e Hoffenheim também aqui. Eu trabalhei, teve bastante gols aqui também, tá? Eu acompanhei o início do jogo, peguei 1-0 do Hoffenheim e um resultado atual, tá? Quando o jogo estava 1-0 e acabou tendo, foi 3-0, se eu não me engano, tá? Esse jogo aqui também não acompanhei, acabou agora há pouco. Também não, também não. E o Raio Valecano, que acabou agora há pouco, teve um padrão bem claro, né, para a gente trabalhar o Lei 01. Eu cheguei a estar um pouco a favor do Raio Valecano, mas acabou não acontecendo o gol. Até agora, pelo menos, não saiu esse gol. Tá? Pretendo acompanhar aqui ainda o CSA e Londrina, muito de canto de olho, né? E o Novo Horizontino e Náutico. Tá? Um dia, apesar de bastante jogos, bem complicados para trabalhar. Então vamos fazer a organização aí do dia de amanhã, amanhã com muitos jogos, na verdade, mas também a gente tem que cuidar para escolher os melhores. Vamos lá. Se nós olhar para a lista dos jogos de amanhã, a gente vai ter muitos jogos, tá? São 28 jogos selecionados aqui, que eu fiz uma pré-seleção para acompanhar. De alguma maneira eu vou acompanhar esses jogos, tá? Mas poucos dele é que vão para a lista ou que a gente vai de fato operar, né? Esse jogo do Fortuna em Nuremberg é um jogo que a gente destacou. O Fortuna é uma equipe que vem relativamente bem, né? Melhor do que o seu adversário. Marcou 2 ou mais gols nos últimos 6. E o Nuremberg concedeu 3 ou mais gols nas últimas 2 partidas. Então é uma equipe que vem levando muito gol aí nos últimos jogos. O que me chama a atenção também é esse over 1,5 aqui, acima de 80%. E o 0,5 HT também está alto, então a tendência é de ter gol nesse primeiro tempo. Embora os gols saiam mais no segundo tempo, tá? Tanto para o lado do Fortuna quanto para o Nuremberg.
né, o Nuremberg, na verdade, concede gol tanto no primeiro quanto no segundo. Né? Então, bem interessante essa estatística. O Fatih, esse jogo da Turquia, né? Eu também vou ficar de olho, mas é um jogo um pouco mais complicado, né? Nenhum dos dois vem bem, né? Então vou deixar mais de canto. Cagliari e Brescia também vou olhar mais de canto, porque o Cagliari não vem assim tão bem, embora seja uma expectativa aí boa para a gente trabalhar. E também outra coisa que me chama atenção negativamente é o over 1,5, né? Normalmente o Cagliari não é uma equipe que faz mais de um gol, normalmente faz um, tá? Então vou ficar mais de canto de olho nesse jogo. O jogo do Genoa é um jogo que eu também vou prestar atenção, é uma equipe que não perde em 10 partidas, né? Não perde em 8 delas, então vem relativamente bem, melhor que o Nova Cosenza, que concedeu nas últimas 7, concedeu no primeiro tempo nas últimas 7, né? Então é um time que leva bastante gol no primeiro tempo. Né? A gente tem aqui um índice alto, né, de over 0,5 HT e tem aqui um over 1,5 HT, mas esse dado aqui é preocupante. Né? O Genoa não é uma equipe que faz 2 gols, né? É uma equipe que normalmente faz um gol e deu. Né? Tendência de ter gols aqui mais no primeiro tempo e o Cosenza leva mais gols também no primeiro tempo, né? 7 gols. Então, há uma tendência grande de trabalharmos aqui o over 0,5 HT, tá? Parma e Regina também é um jogo interessante aqui para a gente trabalhar. Eu vou passar um pouco mais rápido aqui. Stuttgart é um outro jogo também bem interessante que a gente separou. Embora, né, não ganhou nas últimas 9, o Bochum concedeu nas últimas 8, mas aí a gente vem aqui e tem um índice grande, né, de over 0,5 HT e 1,5 também, tá? Muito por parte também do Bochum. Então, vamos acompanhar também esse jogo, tá? Não sei, né, como vai ser a lista, se vai ter mais pré-análise para entrar na lista esses jogos, tá? Mas, num primeiro momento, é os jogos que a gente está selecionando. Nós temos aqui o Fulham e o Bournemouth. O Fulham também com uma odd bem interessante, marcou nas últimas 6, não perdeu nas últimas 5, né? Então tá bem interessante aqui o Fulham, também é uma equipe que marca mais de um gol no primeiro tempo também, então bem interessante aqui. A tendência, claro, é marcar mais no segundo tempo pro lado do Fulham, e o Bournemouth concede muito, né, no primeiro tempo e também no segundo tempo. Então a gente vai analisar esse jogo. Wolverhampton e Nottingham, né? Aqui a gente vai também para o lado de quem está pior, né? O Nottingham vem muito mal, né? Muito mal mesmo. E não tem aí muita tendência, principalmente do Wolverhampton, de fazer 2 gols, tá? Então a gente vai ficar de olho nesse jogo para ver se tivermos oportunidades. Temos um Valência e Elche aqui bem interessante. O Valência já é aqui um super favorito, vem bem, né? O Valência marca gols aí também, 1,5, 0,5. Temos aqui esses Aragões não vou analisar, o Kalmar, temos o New York Red Bulls aqui, né? Relativamente bem, mas esse jogo já meio que cai por terra porque a gente vê que o Cincinnati está um pouco melhor, marcou nas últimas 10, não perdeu em 9, marcou no primeiro tempo em 9, marcou 2 ou mais gols em 7, né? Então é uma equipe que está um pouco melhor que o nosso favorito, a gente tem que analisar isso com um pouco mais de calma, tá? Também não vou olhar, temos um Tottenham e Everton, aqui com uma possibilidade muito grande, né, de trabalharmos. Marcou em 8, não perdeu em 8, marcou em 8 também o Everton, a tendência é de acontecer gols aqui, tá? Então a gente vai analisar esse jogo aqui também. Temos um Leipzig e Hertha Berlim, também está aqui, mas a gente vê que o Hertha está um pouco melhor, né, do que o Leipzig. E vamos aqui para um Atalanta e Sassuolo, tá? Que também é um jogo interessante, né? Marcou nas últimas 9, não perdeu nas 9, marcou primeiro nos últimos 4. A Atalanta vem bem, como sempre, né? A gente sabe que é uma equipe que tem um grande potencial. E depois lá mais à noite nós temos um Criciúma e Ituano, né? Mais à noite.
E nós temos o Flamengo e Atlético Mineiro, que aqui eu separei muito mais pelo jogo interessante que é, do que propriamente para fazer algum tipo de operação, né? E hoje eu tenho para vocês aqui a boa do dia, né? Eu tenho 3 jogos separados que eu trouxe como grande possibilidade de trabalhar, tá? Então nós temos o jogo do Fulham, tá? Porque que eu separei, né? Marcou nas últimas 6 partidas, over 2,5 nas últimas 6, ambas marcam sim nas últimas 6, né? Então também é bem interessante. Over 1,5 em 8 das últimas 10. O Fulham, por mais que tenha perdido aí as 2 últimas partidas, é uma equipe bem estabilizada, faz gol aí, mais de um gol, né, é a tendência, marca também acima da média no 0,5 HT, faz mais gols aqui no segundo tempo, essa é a tendência, né, e concede também mais no segundo tempo. Então é um jogo bem interessante para a gente vir trabalhar aqui o Fulham, né? Quando concede primeiro, né, isso aqui é importante também. Quando concede primeiro, vence uma, perde 2, né? E o Bournemouth, quando sai na frente, ele venceu uma somente, né? Então há uma tendência de que se o Fulham sair atrás do resultado, ele busque, né, o resultado, pelo menos o empate, tá? Nós temos um Tottenham e Everton, né? Como eu já falei, uma boa possibilidade aqui para a gente trabalhar. O Tottenham vem muito bem, olhando esses dados aqui, né? De gols marcados: 9 gols no primeiro tempo, 11 no segundo, e é uma equipe que não leva tantos gols. E o Everton é uma equipe que marca, né, no primeiro, no segundo tempo, e já leva aqui no segundo tempo, né? 4, 5 gols, tá bom? Dado importante, né? Quando o Everton sai na frente só venceu uma, tá? E o Tottenham, quando sai atrás, venceu 2, empatou uma e só perdeu uma quando saiu atrás do placar. Então pode também ter empate ou vitória, né? Virada, caso ele saia atrás do placar. E nós temos aqui, né? Outra boa do dia, que é o nosso Genk, né? Genk e Leuven. O Genk, olha só, não perdeu nas últimas 10, marcou primeiro nas últimas 4, marcou em 9 de 10 partidas, ganhou 9 de 10 partidas, marcou 2 ou mais gols em 8, marcou no primeiro tempo em 8, over 2,5 em 8, over 0,5 HT em 8 e ambas marcas sim em 7, tá? Então assim, cara, Genk tá muito bem, da Bélgica, tá? O Leuven marcou 2 ou mais nos últimos 7, então tendência de ter gols. Concedeu em 8, concedeu 2 ou mais gols nos últimos 6. Over 0,5 HT em 9, então é um time que marca também no primeiro tempo. Então gosto bastante desse jogo aqui para a gente trabalhar, tá? Temos aqui, ó, 91% para o Leuven de 1,5 e 82% do Genk. 82% aqui no primeiro tempo. A tendência é muito grande de trabalhar um over 0,5 HT e também um lay 1-0, né? Distribuição dos gols, né? O Genk marca 15 gols, já marcou 15 gols no primeiro tempo, né? E no segundo tempo 11. O Leuven marca mais no segundo, tá? E o Leuven concede também bastante gols no segundo, né? No primeiro tempo 9, no segundo tempo 9 também. Bem interessante, né? Quando sai na frente, o Leuven venceu 13 e perdeu uma. O Genk, quando saiu na frente, ganhou todas as partidas, né? Quando concede primeiro, né? O Genk, por exemplo, só concedeu uma vez e venceu uma e a outra ele perdeu, tá? Então a tendência é muito grande de empatar ou virar a partida, tá bom? Então é isso, pessoal. Esses são os jogos que a gente pretende trabalhar amanhã. Lógico, sábado, domingo, a gente sabe que há uma infinidade muito grande de jogos. O mais importante que a gente recomenda é ter cuidado, separar os jogos que são no mesmo horário e separar no máximo 2 ou 3 jogos, não querer fazer tudo ao mesmo tempo, porque isso pode te prejudicar, né? Daqui a pouco os greens que tu ganha em alguns jogos tu vai devolver para o mercado em outros. Então é muito melhor fazer uma seleção, fazer uma pré-análise para saber quais são os melhores jogos para os teus métodos, tá? Eu fiz isso, né? Agora vou fazer essa separação dos jogos, começar a montar a lista, mas deixo aqui
já esses jogos aqui da boa do dia, que são bem legais, tá certo? É isso, obrigado, tamo junto, até o próximo.